Esse vídeo é uma continuação lá do reparo da bateria, onde eu coloco um BMS novo, né, no pack de bateria de 36 volts. E o primeiro passo antes de colocar o BMS é voltar ali um pouquinho, ver onde estão as baterias problemáticas, fazer uma catalogação prévia aí, simples, de forma simples, colocando A com A, B com B, C com C, D com D, né, para ficar mais fácil da onde é que eu instalo novamente as baterias, para facilitar aí o serviço, né. E esse BMS aí, que eu posso dizer é que ele é um BMS chinês, e por ele ser um BMS chinês, eu fico um pouco o pé atrás se ele tem um balanceador, né, um equalizador ativo. Então, como eu sei que não vai ter, vai ser um BMS mais simples, eu acabo optando por fazer o carregamento da bateria, vocês vão ver mais pra frente. Um detalhe sobre o que eu estou fazendo nesse momento é um tanto quanto perigoso realizar esse tipo de manobra aí, né? Mas com um pouquinho de paciência e muita delicadeza você consegue fazer isso. Você pega uma micro retífica para separar as células. Separar as células, porque o meu objetivo é quantificar, né? Uma por uma. Saber qual que é a voltagem de referência de cada uma. E além de separar as células por células, fazer o carregamento delas individuais, né? Porque para ajudar o BMS, né? Porque eu não sei, novamente dizendo, a estrutura desse BMS, né? Mesmo que você precisando por datasheet, por componentes, você vai ter que ela faz o balanço das cargas, só que por essas 4 células aí, né? Em paralelo, elas possuírem problemas no pack, eu vou optar por fazer o carregamento delas individuais. E depois eu venho fazendo a remontagem do BMS. Então primeiro eu tiro as baterias problemáticas, faço a parte do carregamento individual de cada uma. Eu não faço carregamento dessa forma, eu faço carregamento individual. E sempre codificando tensão, sempre fazendo uma análise mais detalhada. E pegando valores acima de 3 volts, né? Porque no datasheet da bateria da Hongling fala que a bateria tem que estar ali numa carga mínima, numa tensão mínima de 3 volts, né? Então eu sempre coloco um pouco a mais que 3 volts e dou continuidade aí separando célula por célula para fazer antes a conexão do BMS. BMS, como eu expliquei anteriormente, ele é um controlador de carga e descarga. Você tem que tomar algumas precauções antes de montar o pack, né? E essa é uma delas. E sempre que você for fazer esse tipo de serviço, ó, você tem que tomar cuidado para não fechar um curto, porque o polo negativo dessa bateria, né, 18650, essa bateria de lítio, ele é também a lateral. Então se você por um acaso encostar a parte do positivo na carcaça metálica, você fecha um curto, a bateria pode explodir. Então esse processo é um pouquinho delicado, um processo um pouquinho chato de ser feito, né? Codifiquei a primeira 2,86 volts. A segunda em 2,86 também. Terceira em 2,85. E por fim a quarta aí em 2,86. Então você tem uma ali no meio que está 0,01 volt abaixo. Então a primeira coisa que eu faço é pegar um carregador de celular para usar esse carregador aí de 4,2 volts, 500 mAh, colocando para carregar uma por uma, né? E sempre medindo a carga. Coisa muito interessante que eu notei é que está em 2,86 volts a princípio, né? 2,86, 2,85 volts a princípio. E quando eu coloco no carregador, imediatamente em questão de segundos, assim, né? 1, 2 segundos, ela vai para 3,15. Então essa bateria aí pode estar, como eu comentei no outro vídeo, um pouquinho viciada, um pouquinho carregada, por conta do BMS lá não tá fazendo um gerenciamento de carga assim universal nas baterias. Então ela tava consumindo mais dessa parte do pack, né? Do pack total. E tava descarregando mais. Agora, o porquê isso estava acontecendo é uma boa pergunta. Pode ser que algum dos MOSFETs ali de descarga, devido ao curto que deu na parte do carregamento ali da bateria, deve ter consumido uma quantidade exorbitante ali daquela linha, né, da bateria. E se você notar bem aí, lá no outro vídeo está expresso que metade de uma bateria, teoricamente, né, foi para o espaço.
Aí eu quantifico, dá 3.16, né? 3.17, essa variaçãozinha mínima que dá de 16 para 17 mostra que está acontecendo um carregamento efetivo. Se você deixar mais tempo a ponta de prova, esse 17 vira 18 e assim sucessivamente. E sempre quando acontece uma carga, a voltagem tende a aumentar e a amperagem tende a diminuir, porque ela está chegando mais próximo da carga real dela, né? Da carga total dela de 4.2. Deixei um tempo carregando, né? Cerca de 15 a 20 minutos. E eu faço a quantificação novamente da tensão da bateria, constatando aí 4 volts, né? Só que quando você tira ali, você vai ter uma perda, né? De tensão, pouca coisa. Quando você coloca também no PEX, você vai ter uma perda também de poucos milivolts aí. Agora quantificando a tensão fora do carregador, a gente vê que ela está em 3.94, que é um nível plausível, né? Você pegar a média lá dos valores, eu diria que está uns 3.5, 3.6 volts, então está um pouquinho acima também. Não vai prejudicar, vai até ajudar o BMS ali a realizar a carga por completo. Vocês vão ver quando monta o pack total, né? Vai para uma tensão bem próxima da tensão da especificação da bateria. Olha lá, 3.15, como eu comentei, lembrando que ela estava em 2.85, 2.86, ganhou alguns milivolts, isso é por conta do carregamento mesmo. Tá normal, tá padrão. Também vou deixar uns 20 a 25 minutos aí carregando, né, para não chegar no totalmente. Eu não quero colocar totalmente carregado, porque eu também quero que o BMS, né, faça o carregamento, faça a identificação dela como uma bateria dentro de um pack maior, né. 3.79, tá dentro ainda, né? Até 3.56 eu poderia já ter tirado, mas eu prefiro deixar um pouquinho mais. E aquela parte do curto lá que eu falei, sempre que possível dobre, né, a parte do positivo para dentro, né, dessas fitas aí de, ou muitas vezes de níquel cádmio, ou muitas vezes de níquel puro, né. O grande quesito é você dobrar as pontas do positivo para dentro de modo que não encoste na carcaça. A carcaça externa, porque se vier encostar, como eu estou fazendo nesse momento, se vier encostar, você fecha um curto, você tem um consumo, você não está vendo que você está tendo um consumo, essa bateria pode vir a explodir, ela sobreaquece e vem a explodir, libera os gases, né? O fusível da ponta do positivo se rompe, ela vem a explodir, é muito perigoso e tem que prestar muita atenção. Sempre quando você for fazer o corte com a microretífica, se você quiser colocar um pedaço de plástico por baixo dessa solda para evitar o contato quando acontecer o corte, é melhor, né? Fica mais profissional, né? Gente que já tem uma manha aí já vai mais devagarzinho, vai tomando um certo cuidado para que não aconteça o curto, porque se acontecer um curto fica muito difícil desidentificá-lo, né? Porque vai ser na temperatura, às vezes a gente acaba deixando de lado uma bateria, essa bateria explode e leva a casa para o espaço. Então tem que tomar bastante cuidado, tem que ser bastante precavido aí quando for mexer com bateria de lítio. Agora fazendo a quantificação da terceira bateria antes de colocar na carga, 2.86, né? Vou colocar ela sobre o carregador, né? Lembrando que é um carregador de bateria de lítio, 4.2 volts, né? 500 mAh. Então, ele é um carregador específico para bateria de lítio, né? 18650. Polímero de lítio, não é polímero de ferro, não é LiFePO4, são exclusivamente para bateria de lítio, né? Usei um carregador de 5 volts, saída de 1 ampere, e faço a conexão, bem como a quantificação aí de tensão que tem na bateria, para saber aí quanto que ela já subiu, né? Se você for ver, de 2.86 foi para 3,14, que mostra aí que ela tá realizando o carregamento. Depois de 20 minutos, 25 minutos também para essa, né? Não pode ser diferente. Ela foi aí para 3,84, que está dentro lá também do padrão, né?
A gente faz a retirada dela. Não tá sobreaquecimento, sempre tem que ver se está sobreaquecimento. Na 3.8, que é plausível, né? Aquele 0,04 é porque ainda está sobre o gerenciamento de carga ali do carregadorzinho. Então tá dentro ainda, até 3.5, lembrando. Faz isso uma por uma, porque eu não quero correr o risco do BMS do chinês, né? Não carregar a bateria. Não estou criticando o BMS do chinês, estou apenas relatando que provavelmente esse BMS, com toda certeza, ele não vai ter um balanceamento ativo, ele não vai ter um equalizador. Simplesmente ele vai carregar o que tem, né? Isso é muito perigoso. Quando eu passei a micro retífica, também eu fiz a desconstrução do pack para soltar essas 4 baterias. O polo positivo ele ficou exposto, então eu venho com uma fita isolante, né? Isolando bateria por bateria. Sempre é importante isolar bateria por bateria. Porque eu não quero que encoste um negativo no negativo no negativo. Mesmo que estiver em paralelo, eu não gostaria que seja feita uma ligação ali, né? Faço também esse sistema de isolamento aí na parte dos packs, porque quando foi feita a montagem, talvez pelo chinês, né? Ele colocou super bonder, né, entre as baterias para fixação. E quando a gente descaracteriza um pack igual a gente está fazendo, leva um pouquinho de material ali daquela capa plástica da bateria. Então eu coloco uma fita isolante, né, nas 4 baterias do pack e nas 4 baterias que eu retirei, para evitar aí esse contato entre os negativos, né. Sempre quando for mexer com esse tipo de bateria, tem que ter calma, tem que ter bastante paciência lá, dobrar os terminais positivos pro lado de dentro para evitar curto, não ter objeto metálico na mesa, porque se fechar um curto ali, você corre risco de explosão, corre risco também de uma sobrecarga na bateria ali, você vira danificar a bateria. Então tem que ter uma paciência, tem que ter um certo cuidado para mexer com esse tipo de célula, né? O que eu vou fazer é um serviço menos elaborado. Eu teria que ter uma solda a ponto, o que eu não tenho. Então eu faço tudo totalmente com ferro de solda, né? A construção não fica tão profissional, fica uma coisa mais desleixada, né? Mas já serve para quebrar um galho. Faço as retiradas aí, né? Da parte da conexão dos 9S. Faço a retirada também da placa BMS. E vou quantificar a última bateria que estava em carga no carregador. Constatando aí 3.75, com certeza vai baixar para 3,70 mais ou menos. Característica que também tá bom, né? Faço a montagem lá do pack, só que a montagem do pack, quero que vocês entendam, é uma montagem mais abrupta, né? Montagem feita com ferro de solda e alguns pedaços de fio, né? Fios encapados. Voltando aí a fazer a mensuração da bateria. 3.92, deixei ela um pouquinho mais de carga, fui realizando um serviço ali de retirada das conexões do BMS. Tirei, ó, 3.87, tá dentro também. Vou fazer a mesma coisa, isolar o negativo dela, porque eu não quero problema com essa bateria, né? Não quero positivo entrando em contato com positivo. E começa a confecção do primeiro paralelismo, né? Vou soldando, né, bem devagar, com bastante calma, bastante cautela, por isso que o vídeo está acelerado. As cabeças, né, da bateria, as cabeças dela, né, a cabeça e o rabo dela, em teoria, para que a solda pegue de forma mais rápida. Lembrando que no positivo você não pode deixar com muito calor, porque ela tem um fusível térmico, né, uma resistência interna que pode vir a queimar. Esse é o primeiro pack que eu estou construindo aí, ó, em paralelo, duas de 3.80, 90 aí, né, sobre o regime aí de 1.2 mAh, né. Lembrando que o mAh da bateria não é a amperagem que a bateria tem, mas sim a capacidade que ela tem do armazenamento de carga, né? Que não ocorra equívocos aí, né? Eu faço essas confecções dos primeiros pares paralelos para depois a junção aí, né, das 4 baterias também em paralelo. Paralelo, para quem não está habituado, que não assistiu outro vídeo, vai ser o positivo com o positivo, o negativo com o negativo. Nesse caso, ser positivo com positivo com positivo com positivo, negativo com negativo com negativo com negativo. Então, você constrói um pack de uma tensão pré-fixa, né? Que vai ser sempre 3.98, 3.6, dependendo aí da carga da bateria. Uma amperagem somada 4 vezes. Aí você tem
a montagem do pack. Eu não consegui filmar eu gravando, eu colocando no pack, porque meu celular acabou descarregando, tive que colocar ele para carregar, deu um tempinho aí. Mas ele já está fixado. Agora vem a parte de fixação. Eu não coloco Super Bonder nas células, né? Eu faço um isolamento com Silver Tape, que é mais garantido. E vamos à quantificação da bateria. Lembrando que ela estava com 34,7. Você pode ver que só com esse trabalho aí de dar uma carga na bateria, né? Ela já ficou aí com a tensão de 35,5, bem próxima dos 36 volts. Mas lembrando que essa bateria, ela não tem 36 volts. E medindo lá célula por célula nesse momento, você vê que ela está em 3.6, né? 3.6, 3.5. Então está muito dentro do padrão aí aceitável, né? Que é a quantidade de carga aí, se você vê na média. Agora é hora de fixar a BMS. E só voltando um pouquinho para relatar que ela aumentar de 34.7 para 35.5 já é um avanço, já não demanda tanto do BMS. Então o pack está mais ou menos equilibrado, né? Lembrando aí que são 9S. Se são 9S, né? São 9 baterias em teoria. Se todas as baterias têm 4.2 volts, quando elas estiverem na máxima carga, né, totalmente carregadas, você multiplicar 9 baterias, que são dos 9S, com 4.2 volts, você tem uma tensão total aí de 37.8, né, volts. Então essa é a tensão que tem que estar o carregador dessa bateria, bem como, né, para que aconteça, obviamente, a carga total. A tensão, então, do carregador tem que ser de 37.8 ou 37.79. E para a bateria sempre atingir o valor fixo de 4.2 de carga total, de carga completa. Então você tem que ajustar sempre a bateria, se você não tiver, claro, que um balanceamento ativo, né, um equalizador, para que não ocorram problemas aí na carga nem na descarga da bateria. Fiz aí a primeira conexão, né, da bateria. O polo positivo ali é o primeiro, da direita para a esquerda. O negativo é o fio preto, né, sempre padronizado. E a partir disso daí eu conecto, né, os 9 cabos subsequentes nas baterias, né. Vale ressalvar novamente que essa BMS adquirida, ela vai servir para esse pack pelas 9 ligações em séries existentes, né, os conjuntos das baterias, totalizando aí 9 séries no geral. Então para cada bateria é um número de S em teoria, né? Por exemplo, no caso de duas baterias em paralelo ligado em duas séries, seria 2S, né? Por causa da série. Faço a quantificação aí pelo cabo de descarga, dando 35.5, demonstrando um êxito aí na instalação da BMS. Tem um detalhe muito interessante: existem alguns modelos de BMS que você precisa colocar a tensão nela, né, a tensão de carregamento nela das baterias, para que aconteça a ativação da BMS. Algumas BMS vêm bloqueadas, né? Então sempre que vocês forem fazer um pack aí com controle de carga por BMS, é sempre muito bom, sempre importante aí vocês fazerem a ligação posterior à montagem do pack com o carregador já da bateria, para que seja ativado. Ali, como já estava saindo a tensão, não precisou fazer essa ativação. Aí eu venho aí encapando ela de uma maneira bem profissional aí, com esse tubo PVC plástico, né? Tubo PVC retrátil, perdão, utilizando aí um maçarico para isso.
E posterior a esse envelopamento aí a gente vai dar alguns passos, né, referentes sobre a carga, né, e o carregador utilizado, porque é bem difícil você encontrar um carregador de 36 volts, né? O que encontraram aí, a melhor solução, foi uma fonte chaveada do tipo colmeia, que é uma excelente fonte para vocês fazerem projetos, para vocês fazerem carregadores de bateria, por conta de alguns parâmetros que eu vou mostrar para vocês aí, a regulagem de tensão, né? Também o chaveamento, a tensão ser mais limpa, né? A corrente contínua aí de saída ser mais limpa, ser mais perfeita. Embora não tenha um osciloscópio para mensurar, mas ela é bem mais pura, bem mais limpa. E assim ficou lá o envelopamento daquela bateria lá do primeiro vídeo que eu desmontei ela inteira. Agora eu recategorizei ela, né? Deixei ela mais íntegra, né? Mais compacta. Aí eu faço a separação ali. Não, em hipótese alguma, junte os fios de saída ali do carregador, porque ali também está saindo tensão, ali também está saindo 35,5 volts. Como eu disse anteriormente aí, a fonte colmeia, a fonte chaveada, né? Ela vem com o padrão de fábrica aí dela, né, do vendedor, em 36 volts. Ela é uma fonte de 36 volts, só que tem um porém, né? Eu faço a mensuração na saída, né? Positivo ali, conecto negativo, dá 36,1. Beleza. Só que o PEC não é 36 volts. O PEC tem que ser em carga máxima, como eu fiz a conta com você anteriormente. 4,2 vezes 9, né? 9 séries. Eu tenho um total de 37,79 ou 0,80 volts, né? De tensão. Então o que eu faço? A primeiro momento, vejo as saídas, né? Quanto está as saídas? A saída da fonte está em 36,1. A saída do PEC está em 35,5. Vou fazer a conexão, né? Sempre com muita atenção, muito cuidado para não inverter positivo com negativo, para não danificar a BMS. Vou fazer a quantificação da tensão também, né? Se está carregando. E vocês podem perceber que ao colocar, né, o polo negativo aí na fonte, ela começa a girar o cooler dela um pouco mais rápido, que significa que está sendo consumida uma quantidade de carga, né? Uma quantidade de corrente, no caso aí para o carregamento da bateria. Sempre faça a mensuração 1, 2, 3 vezes se tiver dúvida, para não inverter positivo com negativo, senão vai levar a queima. Tem que ser bem atencioso, tem que ser muito cauteloso, cuidadoso. Faço a conexão aí do polo positivo primeiro, depois do negativo, e vou fazer o monitoramento aí da carga, né? Lembrando que à medida que vai sendo carregado, vai chegando perto da saída de 36,1 volts, o fan, né, o cooler da fonte, ele tende a diminuir, porque não está sendo consumido tanta carga, tanta tensão, tanta corrente, né? A potência vai diminuindo, então ele basicamente no final da carga ele desliga. Vocês podem perceber que a tensão da bateria lá já aumentou para 36 volts, né? O fan, o cooler da fonte já está funcionando, né? E se eu tirar nesse momento, aí você sabe que a tensão lá de saída vai cair, porque não está totalmente carregado. Qual que é o próximo passo? Deixar carregar dessa forma, né? Não é uma boa. Por quê? Porque a tensão ela está em 36,1, só que o meu PEC ele necessita de mais tensão. Ele necessita de 37,79 a 37,8 volts. Então eu preciso fazer o quê? O que eu vou fazer para aumentar a tensão de 36,1 para 37,7, 37,8? É muito simples, é muito prático. Sempre ali, ó, pode perceber que eu vou monitorando a temperatura do BMS e está hipergelado, a temperatura da fonte, para esse caso aí também está gelada, né? Não tem assim um grau de temperatura ali, de efeito Joule acontecendo de forma abrupta. Tá vendo esse VR1? Ele é nada mais, nada menos
que um resistor variável. Eu posso controlar a tensão por ele, por isso que eu falei que essa fonte é uma boa. Então eu regulo ela, né, para 37.7, eu só inverti as ponteiras de pró, por isso sinal negativo. E ali eu faço o primeiro teste de amperagem, para saber quanto que está sendo consumido, né. Ligo em série o multímetro com a bateria, com o carregador. Eu vejo ali, ó, 3.9, 10, né. No caso eu aumento um pouquinho. Você pode perceber que o cooler está muito mais rápido. Ou seja, eu aumentei a tensão para fazer esse teste e eu acabei constatando aí que é possível sim realizar a amplitude da tensão, bem como você vai ter ali um consumo de 3 amperes de corrente, que vai estar tudo bem. E aí sempre quantifiquei e fui medindo a temperatura ali, vendo sensitivamente, né? Para finalizar aí, medir de novo, você pode perceber que já foi para 0.12 amperagem o consumo. Em teoria, está quase completamente carregado. O fã diminuiu o barulho, que significa que não está consumindo tanto quanto do princípio. E ela está bem mais próxima aí da tensão de 37.8. Bom, como vocês estão podendo ver aí, né? Eu fiz o tabelamento aí geral do pack de baterias, né? Tem 40 células o pack de baterias, certo? Dentre essas 40 células aí, né, tem 10 ligados, né, 10 packs em paralelo. Vocês podem perceber aqui, ó, né? Aqui é a frente da bateria e aqui é a parte de trás, né? Vou só contar de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 packs em paralelo. Esses 10 packs, eles não são interligados mais em paralelo. Então são 4 células conectadas e essas 4 células, elas vão ser 10 vezes, né? 10 vezes essas 4 células vão existir. E as ligações, ó, é sempre em série, negativo, positivo, 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 negativo, positivo. Sobra o negativo, né? E também sobra o positivo, que são ligados lá na BMS. Então, se você prestar atenção, é uma série aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séries. Que caracteriza como 9S. Porém, você não tem soma mais de paralelos, né? Se você não tem mais soma de paralelos, né? Por exemplo, esse positivo com esse positivo, esse negativo com aquele negativo, você só tem as 4 células em paralelo, né? Essa é uma célula só, né? Se você olhar, essa é uma célula só. Como está de assim e de assim, essa vai ser a representação de uma célula, né? Como se fosse por trás, né? Da parte da frente. Você tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, e você nunca vai somar elas, né? Colocar positivo com positivo, como eu estava dizendo, negativo com negativo. Então, teoricamente, o que acontece? Acaba sendo só essas 4 séries, né? Só essas 4 células em paralelo, que vai totalizar aí 4.2 volts, 4,8 ampere-hora de capacidade, né? E com isso, o que você conclui? Que todo o pack de bateria, ele vai ter 37.7 volts e 4,8 ampere de capacidade aí, totalizando aí a potência de 181,44 watt-hora. Então, para quem assistiu o vídeo aí, parte 2 até o fim, sabe que essa bateria que a gente desmontou e fez reparo, ela não vai ter 30 ampere-hora de capacidade, como o fabricante dela, né, o Hongling, estava dizendo ali no pack.